não poderia ficar mais feliz sendo deputado primeiro mandato, tendo aprovado a MP da Liberdade Econômica, medida provisória da liberdade econômica. Para quem conhece o Partido Novo, conhece nosso trabalho, sabe que uma das nossas principais, se não a principal pauta, é a liberdade econômica. Então, participar desse momento como deputado do Novo, em primeiro mandato do Rio de Janeiro, e falar, e discutir, debater, e votar, e aprovar uma MP, uma medida provisória, que melhora as condições, melhora a situação do empreendedor, do trabalhador, para as pessoas poderem investir e empreender no Brasil. Ele está na sua primeira legislatura, é um executivo muito bem avaliado, teve uma carreira no exterior, no Brasil. É um homem rico? Você é um homem rico? Não, nem um pouco. Mas você é do Novo. No Novo não só tem gente rica? Olha, eu costumo dizer o seguinte, o Novo não usa dinheiro do fundo partidário, não usa dinheiro do fundo eleitoral. A gente abre mão de apartamento funcional, auxílio moradia, daquela gama de assessores que todos têm. Na verdade, nós somos talvez o partido hoje mais pobre do Brasil, né? Claro, a gente tem gente de todos os espectros, né? Dentro do Novo, dentro do partido, tem gente rica. Tem gente que nem eu, que não me considero nem rico, nem pobre, mas tem de tudo. Eu, por exemplo, não tenho riqueza, não tenho fortuna, não tenho herança, não tenho outra fonte de renda, preciso trabalhar para me sustentar. De rico eu não tenho nada. Sou de classe média como eu sempre fui. Meu pai era dentista, minha mãe professora de matemática, não passei por nenhuma necessidade na vida, por conta de recursos financeiros, mas nunca me considerei rico. Mas o Novo tem essa áurea de que defende os ricos, os banqueiros. Qual é a sua pauta no Congresso? É a defesa de banqueiro? Nem um pouco, pelo contrário. A gente, inclusive, é contra privilégio. Hoje no Brasil, o nosso sistema bancário, ele é um sistema de privilégio. Nós temos poucos bancos no Brasil e nós lutamos, inclusive, pela desconcentração do sistema bancário. Porque quando a gente tem pouca opção, os juros são altos, as taxas são altas, os serviços não são tão bons. Apesar do Brasil até ser bem avançado nesse sistema do ponto de vista técnico, mas muito por conta da inflação que a gente tinha tão alta no passado, que até está voltando agora, não dá para comparar com o passado antes do Plano Real, mas a gente quer justamente o quê? Combater privilégio no Brasil, combater concentração, a gente quer concorrência, essa é a nossa luta. Então, lá na Câmara, a gente sempre luta contra tudo que concentre mercado. Seja para o banco, seja para o combustível, seja para qualquer mercado que a gente tenha concentração ocasionada por leis ou por burocracia. Por que tantos bancos saíram do Brasil se aqui é tão bom? Isso é uma discussão que a gente tem que ter. A gente tinha aqui HSBC, tinha bancos grandes, sobraram o quê? Estrangeiros, sobrou um, o Santander. Sem fazer propaganda aqui, mas já falando de nome. Agora, é engraçado falarem isso da gente, mas qual foi o governo em que os bancos mais lucraram? Foi no governo do Lula. Quem é que a família de um dos grandes bancos financia? É o PT, é o Lula. Inclusive agora, já declarou, tem jantar, tem evento. Com quem? Justamente com o PT. Não é com o Novo não, porque o Novo luta contra privilégio. É a sua primeira legislatura e você é pré-candidato ao governo do Rio. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa pré-candidatura. Você não tem medo de assumir o governo do estado do Rio? Porque o Rio, como é que a gente define? Tem uns probleminhas, principalmente de segurança, que são sérios. Mas, Omara, o meu objetivo é justamente isso, enfrentar esses problemas. Não adianta eu ser político hoje, que sou, e achar que a gente não tem que enfrentar problemas graves. Pelo contrário, se eu estou na política, é para ajudar a melhorar a vida das pessoas do Brasil, em especial do meu estado, do Rio de Janeiro. Agora, como é que a vida das pessoas está sendo impactada hoje? Por vários fatores, desde agora a questão da inflação, gente passando fome, sem emprego, sem renda, sem trabalho no Rio de Janeiro, mas a segurança pública é um problema que vem de anos e a corrupção é um problema que vem de anos. Se eu quero de fato melhorar a vida das pessoas, eu tenho que enfrentar com coragem esse problema. Não vou dizer que não tenha medo, Mara. A coragem, ela está relacionada ao medo.
Se eu não tivesse medo, na verdade eu seria alienado, né? Se eu olhasse para o Rio de Janeiro, não soubesse dos problemas com o tráfico, com milícia, com o jogo do bicho, com corrupção, com tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro, eu seria aqui o bobo, né, tentando entrar no governo. Não, ao contrário, eu sei do problema, conheço a realidade, sei como enfrentar e tenho coragem para fazer isso. Senão, eu não seria, sem medo, eu não seria corajoso. Na verdade, eu seria alguém totalmente alienado da realidade. E eu entrei para a política em 2018, né, fui candidato em 2018 a deputado federal, nunca tinha participado da política, nunca tinha nada a ver com a política, a não ser como eleitor, né, como todos nós, mas justamente porque eu queria ajudar a melhorar a política do Rio. E naquele momento, eu que não era youtuber, tiktoker, eu não tinha nada de rede social, não tinha projeto social, não tinha nada, eu fui eleito deputado federal, que já foi um grande passo. Mas hoje eu entendo que a minha contribuição ela pode ser muito maior sendo governador do Rio. Onde você estava antes de entrar para a política? Eu estava nos Estados Unidos, eu trabalhava na Michelin, trabalhei 11 anos na Michelin. Aí em 2012, já depois de 6 anos de Michelin, eu fui para a França, onde eu era responsável pelo que o pessoal chama de PMO, que é o Project Management Office, que é o escritório de gestão de projetos para projetos industriais. Então a gente trabalhou, eu era responsável para isso para o mundo todo, na França, construindo fábricas da Michelin na China, na Índia, na Indonésia, na Europa, nos Estados Unidos. E aí eu fui para os Estados Unidos, também pela Michelin, para cuidar da construção de uma fábrica nova da Michelin no México. E aí a gente foi primeiro para os Estados Unidos, que era onde ficava o escritório da Michelin, da parte de engenharia para a América do Norte. E ali, na verdade, nesse período em que eu morei fora, eu conheci o Novo. Um amigo até que trabalhava comigo na Michelin, meu grande amigo até hoje, ele me apresentou muito assim, um projeto para mudar a política do Brasil. Antes do Novo ter registro, antes de 2015, que foi quando o Novo teve o registro. Aí em 2015 eu já morava na França, me filiei ao Novo, mas sem pretensão de ser candidato, com a ideia de ajudar. Eu tenho muita a convicção que se a gente quer que alguma coisa dê certo, a gente tem que contribuir para que dê certo. Tem gente que espera dar certo para ajudar. Eu sou do contrário, eu acho que assim, se eu quero que dê certo, eu tenho que estar ali dentro e participar para que aquilo ali funcione. Não ficar esperando que funcione para ajudar. Ele foi meu momento que eu comecei a participar um pouquinho mais, mas não conhecia ninguém do Novo, estava fora. Em 2016 fui para os Estados Unidos pela Michelin, e ali, no final de 2016, que eu falei assim, eu quero voltar para o Brasil para ser candidato. Estava com meus 33 anos, eu estou com 39 hoje, estava num momento solteiro, sem filho, era um momento que eu poderia dar esse passo de arriscar tudo, né, parar minha carreira profissional na iniciativa privada para tentar uma transição para a política. É coisa que é mais difícil quando você está um pouco mais velho, com filho, né, tem mais responsabilidade. Eu falei assim, esse é o momento. Ali tinha o Partido Novo surgindo, tinha a Lava Jato começando a separar o joio do trigo. Eu falei assim, agora é o momento. Voltei e fui eleito deputado federal com quase 53 mil votos. E é muito legal, uma coisa que eu gosto é que eu tive voto em todos os municípios do Rio. Como é que você conseguiu esses votos? Porque eu estava conversando com um colega seu, o Thiago Mitrô, e ele falou, ele tem uma história assim, também estava no setor privado e tal, e ele fala, eu tive que ir atrás, porque eu não estava envolvido em nenhum projeto social, eu não estava envolvido, ninguém me conhecia. Como é que as pessoas passaram a te conhecer? Então, Mara, eu entendi que o Novo ia eleger pelo menos um deputado federal no Rio. Por quê? Olhei as eleições de 2016, que foi a primeira do Novo, número de votos, número de filiados do Novo no Rio. Eu falei assim, o Novo elege pelo menos um. Eu até achava que elegia mais de um, mas a gente só elegeu um aqui no Rio, que fui eu. E eu falei, o que é isso? É um projeto. Uma campanha nada mais é do que um projeto de lançamento, né, de uma candidatura. Então você tem que ter pessoas, então montei equipe, tem que ter comunicação, tinha que ter uma narrativa, uma história para contar. E uma coisa que eu sempre pratiquei na política, desde 2018 até hoje, é a verdade. Então eu nunca inventei história, nunca falei que não era eu, né? Eu sempre contei história. Só que a minha história fazia sentido. Um cara jovem, profissional de sucesso e que tinha uma experiência de vida e profissional bacana, uma história bonita para contar e que tinha uma motivação correta e um partido por trás. E eu fiz justamente essa conexão. Então, eu rodei muito o Rio de Janeiro. Eu, em 2017 ainda, quando eu voltei em abril de 2017, eu passei 1 ano e meio praticamente sem ganhar dinheiro, né? Trabalhando pela minha pré-candidatura. E nesse período, o que eu fiz? Evento, toda semana eu estava lá
fazia um evento num restaurante, num bar, na casa de um amigo, alguma coisa assim, para apresentar o novo, para apresentar quem eu era. E nisso a gente foi criando uma base de pessoas que acreditavam. E claro, usei também rede social, usei o WhatsApp, mas eu fui muito para a rua, muito para falar com as pessoas. Na campanha fiz muita panfletagem na rua, rodei todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. Então assim, foi uma campanha que foi um trabalho de longo prazo para construir essa identidade, me identificar com o partido para ser o candidato do partido. E deu certo, né? Essa identificação foi muito forte. Nessa campanha, enfim, o que você dizia que ia fazer no parlamento e o que de fato você fez? Certo. O Novo tem um princípio que é de todos, que é o combate à corrupção e a responsabilidade fiscal e as reformas estruturantes. Então, desde o início do mandato, a gente tinha isso, desde a campanha ainda, né? A gente tinha isso como base, que é a base do Novo. Mas, além disso, eu falava muito de segurança pública, porque no Rio não dá para não falar de segurança pública, e da geração de emprego, através das reformas, né, que tem a ver com o Novo também, mas eu reforcei muito isso, né, desenvolver a economia do Rio. E eu sempre falei, na minha campanha em 2018, que eu ia ser o deputado federal do Rio. Não estava lá só para defender o Brasil e as pautas nacionais, mas também para defender o Rio de Janeiro no Congresso Nacional. E eu falei que eu ia trabalhar para o estado todo, não só para a capital. Eu sou carioca, sou aqui da capital, mas eu falei que ia rodar o estado todo. E eu tenho feito isso. Então, desde o início do meu mandato, eu apresentei um pacote de 9 projetos contra a corrupção, baseado naquelas 70 medidas contra a corrupção. A gente pegou as 70 medidas, escolheu 9, que achávamos que eram mais alinhados, que eu acreditava. Quais são? Era questão de corrupção privada, que não existia. E tem um que é muito legal, que foi aprovado semana passada na Câmara. Até tem uma história engraçada de como foi a aprovação, que é para você conseguir... Hoje, o agente público, ele, na lei da improbidade administrativa, quando você vai lá e condena o agente público, você tem dificuldade em recuperar o recurso que ele desviou, que ele malversou na administração pública. Então, o nosso projeto, ele garante que ou você pode, o juiz pode, com todo o critério do mundo, não é um negócio arbitrário, bloquear a parte do recurso antes dele ser julgado, né, tramitado em julgado, ou também uma outra coisa que já tem jurisprudência, mas era algo que cada juiz defendia de uma forma diferente, mas a maioria ia em encontro no que a lei agora está garantindo, né, quer dizer, a lei ainda não foi aprovada, foi só na Câmara. Que é você poder pegar parte do salário do agente público, até 30%, não é todo o dinheiro, para ressarcir o cofre público com esse dinheiro que ele desviou. Então a gente está dando uma segurança jurídica para aplicar a lei da improbidade administrativa, e o cara que fez sacanagem com o dinheiro público, ele vai ter que ressarcir o cofre público com esse dinheiro, seja o bem dele, ou seja o dinheiro que ele recebe do poder público para trabalhar, uma parte só, né, para garantir também o sustento dele. Então, esse é um projeto que eu acho muito legal, porque garante que a população brasileira vai receber de volta o dinheiro que o corrupto desviou. O cara safado desviou dinheiro nosso, ele vai ter que pagar de volta. E segundo ponto é que foi aprovado agora, né? Então agora já está aprovado na Câmara, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Como é um projeto que não passa pelo plenário, ele está aprovado já e agora vai para o Senado. Agora a gente vai torcer para que seja aprovado no Senado. Mas são vários projetos ligados a isso. Até quando a gente lançou foi muito legal, deu repercussão, saiu o Jornal Nacional, foi bem legal. E tem outros que a gente está trabalhando agora para serem aprovados também, né? E eu aprovei também outro projeto na Câmara, tem a ver com o que eu falei da segurança pública, que é um projeto para combater roubo de carga, que é um dos grandes problemas do Rio de Janeiro. O STJ, em 2019, ele deu um entendimento correto, porque, diferente do direito administrativo, o direito penal ele tem que ser muito específico. Então, o direito penal, o nosso Código Penal dizia que adulteração de placa e chassi de veículo motorizado era crime. Só que hoje, quando você pega um caminhão, você tem a partezinha lá da frente do caminhão, você tem a caçamba do caminhão. Ah, é verdade. Que não é motorizado. Então o cara ia lá, roubava, adulterava a placa ou chassi da caçamba, e aquilo ali, de acordo com o nosso Código Penal, não é crime. Não é crime. E a gente está alterando isso para que seja a mesma coisa. Né? Porque, na verdade, quando o legislador definiu o crime, eu acho que ele estava querendo definir para todo. Só que como o Código Penal é muito específico, o STJ soltou os ladrões de carga,
por conta disso. Aí a gente está tentando corrigir. Já foi aprovado na Câmara, esse foi para o plenário, foi aprovado quase que unanimidade. Agora está no Senado lá tramitando, a gente espera que seja aprovado também. Então, assim, são projetos que têm a ver com o que a gente sempre falou na nossa campanha e está andando. Eu sou membro da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado desde 2019, a gente atua lá, a gente tem projetos, e aí outra pauta, pauta da economia. Desde a reforma da Previdência até mesmo outros projetos, eu sou coautor do Marco Legal das Startups, eu sou coautor do Governo Digital, eu fui o autor do requerimento de urgência da Lei do Gás, que faz justamente para o Rio de Janeiro é muito importante, a gente já está tendo investimentos ligados à Lei do Gás aqui no Rio, que vai gerar muito emprego, agora principalmente nas obras, na parte da construção de termoelétricas, de unidades processadoras de gás, várias obras importantes agora para o Rio, que depois, no longo prazo, vai gerar gás mais barato, vai ajudar na reindustrialização do Rio, porque esse gás que a gente está perdendo, que está lá sendo explorado junto com o petróleo, mas que não está sendo usado, ele agora vai começar a chegar no Rio. Isso ajuda a ter energia mais barata, o gás que chega na nossa casa e nos comércios também é mais barato, na indústria também, e o gás na indústria serve tanto para aquecer, aquecer na indústria, como também como matéria-prima para a indústria química, indústria de fertilizante, que é um tema super importante para o Brasil, ainda mais agora, e a gente pode ter muito desenvolvimento econômico por conta disso. Então, assim, tudo que a gente vem fazendo no nosso mandato tem a ver com isso. E eu falei que eu ia trabalhar pelo estado todo. Eu já rodei 89 municípios do Rio, faltam 3 que eu quero encerrar, e a gente está enrodado muito o Rio, e uma coisa que eu falo como pré-candidato ao governo é que eu quero que a gente desenvolva o estado todo, com desenvolvimento regional. Se você olhar hoje os 2 estados que mais crescem e que já estão passando o Rio de Janeiro como maior estado do Brasil, segundo maior estado do Brasil, Minas, que já passou, e Santa Catarina, que vai passar, é desenvolvimento do interior, não é a capital. A gente precisa desenvolver o interior. Hoje o estado do Rio é um dos estados que tem a maior concentração na capital, 49% do PIB do Rio está na capital, 75% a 79% está na região metropolitana. Não tem estado que cresça dessa forma. Isso é bom para o desenvolvimento econômico, mas é bom também no dia a dia das pessoas. Hoje, cerca de 40% da população da Baixada vem trabalhar todos os dias na capital, ou na Niterói, e tudo mais. Isso tem que mudar. Não é mudar porque a gente vai proibir esse pessoal de vir para cá. Ao contrário. Mas tem que ter oportunidade. Tem que ter oportunidade. Para quem quer trabalhar na sua cidade, tem que ter. A gente tem, por exemplo, Queimados, tem um parque industrial, precisa desenvolver. Se você subir lá para a região do Norte Fluminense, saindo um pouco da Baixada, tem todo o potencial ligado à área do petróleo. Aí tem outro tema também. Eu sou autor de um projeto que está com bastante chance de avançar, que a gente vai melhorar a concessão dos campos de petróleo, porque quando a gente fez o pré-sal ele tinha uma área muito atrativa e definiram um regime de partilha e de preferência para a Petrobras que era ruim, mas fazia algum sentido, porque era muita abundância, muito petróleo, vamos dar preferência para o Brasil, vamos dizer assim, e que dava para entender. Hoje, os últimos leilões do pré-sal, que já não é mais no filé mignon do pré-sal, não tem tido interesse. Tem empresa que não entra. E a própria Petrobras, ela já não entra mais como a única investidora. Ela quer parceiros. E no modelo atual de partilha, não atrai investimento. E aí a gente fica com um campo que não é explorado, que dá água no leilão, não tem ninguém interessado. A gente precisa mudar esse modelo. Inclusive, isso é pauta do governo, o governo entende isso também. Eu tenho um projeto de lei na Câmara para mudar isso, que vai ser muito importante para o estado do Rio de Janeiro. E tem um último, eu lembrei por conta disso, ali para a região de Macaé, principalmente, que os campos já estão maduros, já estão no final de produção, que esses campos maduros, o nome inclusive é técnico, tá? Campo maduro, são campos que a Petrobras ou as grandes empresas já não têm mais tanto interesse em explorar, porque o nível de produção é muito menor, a produtividade é mais baixa, e o royalty que eles pagam é muito alto para isso. Então tem um projeto que eu estou relatando na Comissão de Finanças e Tributação, que é para você aumentar a vida útil desses campos maduros, para você continuar tendo investimento ali, geração de royalties, geração de emprego, porque aí você vai transferir esse campo, em vez da Petrobras, da Shell, das grandes empresas, para empresas menores. Isso gera mais emprego também, porque o tipo de exploração é diferente. Então você está trazendo empresas menores, mais emprego,
royalty por mais tempo para os municípios e para o estado do Rio de Janeiro. Então é muito legal. E isso a gente está fazendo também lá na comissão, nesse caso, na Comissão de Finanças e Tributação. Então a gente tem que entender o que você tem de potencial em cada região, né, do agro, por exemplo, que apesar de ser pequenininho no PIB do Rio, né, menos de 1% do PIB do Rio, mas gera trabalho, gera emprego. Para o Noroeste Fluminense é super importante, para a região serrana é super importante. Eu tenho um projeto para ajudar ali em Tanguá, não sei se você conhece, tem a laranja de Tanguá, que não é só de Tanguá, é Rio Bonito, toda a região ali é uma laranja muito doce, é diferenciada, é uma das melhores, eu acho que é a melhor do mundo. Conhece? Ah, então. E a gente está ajudando eles a terem a denominação geográfica, que faz com que essa laranja seja mais valorizada. E esse é o potencial do Rio no agro. Não é produção em larga escala, como do Centro-Oeste. É produção de coisas que têm um valor agregado muito bom. Vai ser o nosso queijo da canastra. Vai ser o nosso, exatamente, é isso aí. A laranja de Tanguá. A gente está ajudando o pessoal lá para desenvolver isso. Então, você, no seu trabalho na Câmara, você já falou de vários projetos em que você atende o Rio. Como governador, tem um ponto central e que é desafiador e que precisa de muita coragem, que é lidar com o avanço das milícias no Rio. Total, o Rio hoje, enfim, não sou eu que falo, os especialistas todos falam que a milícia hoje é que domina aqui a gestão do Rio. Como é que lida com as milícias? Olha, eu acho que você tem que reforçar vários pontos. Primeira coisa, o que o tráfico e a milícia são? Poder paralelo. E também atividade econômica, né? Então tem que pensar nessas duas coisas. Poder paralelo em zonas em que o Estado não entra. Então, quando o traficante ou o miliciano, ou os dois juntos, que está cada vez mais simbiótico esse negócio, ele não está ali, é por quê? Porque o Estado, ou quando ele está ali, é porque o Estado não entrou com saúde, não entrou com educação, não entrou com segurança. A gente teve um modelo lá atrás da UPP para tentar resolver isso. Teve um início promissor, todo mundo comemorou, acho que foi bem legal. O que eles fizeram? O Estado entrou em comunidades, em zonas que o Estado não entrava anteriormente. Com o quê? Com segurança. Primeiro passo, legal. Faltou o quê? O resto. E o resto não é resto. O resto talvez seja o todo, que é justamente o social, justamente a educação. Tirar aquele jovem, aquela garotada da rua e botar no esporte, botar na cultura, botar na aula integral. Agora, não adianta escola integral, tem que ser educação integral. Muita gente fala, escola em tempo integral, legal. Vai prender o jovem dentro da escola, ele vai fazer o que ali dentro? Você tem que ter ou aulas bacanas que ele tem interesse, e hoje em dia a gente tem que pensar na realidade também. O jovem hoje com tecnologia, com celular, com tudo que tem, por mais simples e pobre que ele seja, ele tem acesso cada vez maior a essa tecnologia. A gente tem que pensar o que a gente atrai, como é que a gente gera valor para ele ficar ali. Tem que ter coisas interessantes para ele fazer, né? Então não basta só a escola em tempo integral, a gente tem que pensar na educação em tempo integral. Mas, deputado, como é que entra? Calma, vamos chegar lá. Nessa região. Vamos chegar lá. Então, primeira coisa é, a polícia tem que entrar. A polícia tem que entrar. A gente tem que melhorar a polícia. Isso não tem dúvida. A gente tem que, por exemplo, as UPPs, tem UPP que funciona até hoje. Tem que qualificar. Tem que ter formação adequada para o policial. Tem que ter instrumento de trabalho adequado para o policial. Instrumento de trabalho é tudo. Da viatura à tecnologia. Isso tem que ter. Você não tem hoje, vamos pensar o seguinte, o estado do Rio de Janeiro é grande. Por mais que você aumente a tropa, e tem que aumentar, tem que reforçar, você não vai ter um policial para cada cidadão, jamais. Então como é que você faz isso? Você melhora com tecnologia. Você tem que fazer com que o policial chegue onde o bandido vai roubar ou vai atuar antes do próprio bandido chegar. Com inteligência, com tecnologia, monitoramento. Então você tem que qualificar a polícia. A Polícia Civil tem que ser qualificada, tem que ter integração entre as polícias. E uma coisa que a gente tem que atuar também, Omara, de onde vêm as drogas e as armas que o Rio de Janeiro comercializa e usa, em todas essas operações? Não vem do Rio. O Rio não fabrica droga, não fabrica arma. Então tem que ter uma integração muito forte. De fronteira. De fronteira e de divisa. A gente apoiou, mais uma coisa que o nosso mandato tem feito, um projeto importante da Marinha. Quem é que patrulha também a nossa Baía de Guanabara, que é uma das portas de entrada? É a Marinha. Então a gente destinou recurso para um projeto da Marinha para melhorar o patrulhamento da Baía de Guanabara. A gente tem que ter a Polícia Rodoviária Federal, que é uma polícia bastante eficiente, atuando junto também.
Inclusive, a gente tem um problema agora, até foi ligado àquela última operação, que a Polícia Rodoviária Federal foi proibida pelo STF de atuar fora das rodovias federais. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Por quê? Você começa uma operação dentro de uma rodovia federal, mas aquele cara que roubou o caminhão, a carga, ele não para na rodovia federal. Ele vai despejar isso numa comunidade, numa zona do estado. Aquela polícia não pode... passei da rodoviária, tem que parar. Agora não é mais problema problema meu. Problema meu. Cara, absurdo isso. Eu estou apresentando uma PEC, já estamos coletando assinatura para formalizar, garantir algo que não é tão claro na nossa Constituição, para dizer, olha, o policial rodoviário federal pode também ajudar e atuar em operações fora da rodovia federal. Né? Então, tem coisas que acho que o judiciário atrapalha muito, o STF atrapalha muito, e a gente tem que dar a garantia legal. Mas voltando aqui para o Estado, então a polícia tem que ser qualificada. Corregedoria também. A gente não pode também... Tem inclusive pré-candidato, que usa o policial como bandido da história. Não é isso. Pelo contrário. O policial é a linha de frente do combate à criminalidade, tem que ser valorizado, respeitado. Agora, o policial corrupto, o policial que contribui com a milícia, bandido, que é bandido, é isso. É policial, é bandido. Exatamente, Mário, perfeito, exatamente. Agora, você não pode criminalizar a corporação. Você não pode tratar a corporação e o policial, a instituição do policial, como bandido. Agora, aquele indivíduo, aquele homem ou mulher que é bandido, tem que ser tratado como bandido. Por isso que a corregedoria tem que ser forte. E uma coisa que é importantíssima, exemplo. Eu acho que isso vale para todas as secretarias, mas em especial, né, para a parte de segurança pública. O exemplo vem de cima para baixo. Então a gente tem que dar um exemplo mostrando que o governador é alguém que tem pulso, que tem coragem, que vai enfrentar a bandidagem, que não aceita sacanagem dentro da corporação em nenhuma área do Estado. Os secretários, a mesma coisa. Então a gente tem que ter secretário, comandante-geral da Polícia Militar, o chefe da Polícia Civil, pessoas que, além de serem técnicas, que atuem de acordo com a meritocracia. Né? A gente tem que respeitar também, dentro, por exemplo, da Polícia Militar, mas também da outra, a questão, sim, da antiguidade. Tudo isso é valorizado e é respeitado, mas sempre com as melhores pessoas para ocuparem aquele serviço. Né? A gente tem que ter comandantes de batalhão. Não dá para achar, muita gente acha, não, mas é o policial ali na ponta que é o safado. Não é. Quando tem, vem de cima. Então a gente tem que qualificar e botar os melhores. Agora, eu falei o seguinte, ocupação territorial, né? Tem que ter ocupação territorial com as outras secretarias chegando junto também. A gente tem que resolver o problema de habitação no Rio, isso é fundamental. Tem lugares em que a gente tem que fazer regularização fundiária. Volto aqui a falar minha atuação como deputado. Eu apresentei um projeto de lei, junto até com o Poit e o Kim, para melhorar, facilitar a regularização fundiária. A Casa Verde e Amarela já facilitou. Ela acabou cumprindo com parte do que a gente queria no nosso projeto. Então, hoje está mais fácil fazer regularização fundiária. E é importante fazer regularização fundiária para aquelas regiões que você tem que já são bairros, né, que já são instituídas. É um catalisador importante de desenvolvimento. Né? Tem um trabalho do Hernando Soto lá no Peru, que ele mostra o impacto que teve a regularização fundiária. Exatamente. O pessoal do Students for Liberty, eles estão fazendo um trabalho muito legal, ajudando nisso também. Minas, o governador Zema está fazendo muita regularização. O Adriano Silva, o prefeito de Joinville, a mesma coisa, os dois do Novo. Então, assim, essa parte da regularização é muito importante. Por quê? Ela dá poder para o cidadão. E dá para gerar riqueza, inclusive, claro, né? Sim. Porque ele pode tomar empréstimo, exatamente. Ele pode começar a fazer... crédito mais barato, brigar com os banqueiros, que a gente estava falando no início. E agora, é claro, tem que ter lugar que você tem que dar moradia. Né? Tem lugar que não dá. Hoje a gente tem um problema, por exemplo, na Rocinha, que é vamos dizer, uma favela do Rio que é mais estabelecida, mas tem uma taxa altíssima de tuberculose. Altíssima, né? Nossa, por falta de saneamento. E aí esqueci de falar, mas saneamento básico. Poxa, a gente Nossa, eu vi uma matéria hoje no Globo, está na capa do Globo hoje, falando isso, falando das casas, famílias que não têm banheiro em casa, em Copacabana. Mara. E assim, eu fico assustado que tem gente que votou contra o marco legal do saneamento.
inclusive que fala tanto de defender o pobre e tudo mais, hoje pré-candidato ao governo do Rio, e foi contra algo que a gente está vendo já na prática no Rio, como está mudando a cara do saneamento. A gente já está falando aí de milhares de pessoas do Rio de Janeiro com acesso a saneamento, água tratada dentro do Rio de Janeiro, que antes não tinham, porque a gente estava na mão de um modelo ruim, de uma empresa estatal que era usada como cabide de emprego, má gestão, né, salários altíssimos para executivos sem necessariamente entregar resultado. E agora a gente foi para um modelo de concessão que já está dando resultado. Claro, tem que acompanhar, e aí entra a agência reguladora, tem que ter gente séria. Mara, o atual governador colocou como um dos conselheiros da Genersa, que é a agência que regula gás, esgoto, saneamento no Rio, um cara que era um delegado de polícia, que nada tem a ver com o tema, e que foi preso agora, recentemente, envolvido com o jogo do bicho. Então, o Rio tem esse pequeno probleminha. Grande. Como diz o Antônio Tabet, meu sócio, que é humorista, né? Ele fala assim, o caminho mais rápido para ir para a cadeia é ser governador do Rio. Você vira governador do Rio, logo você vai ser preso. Por que isso acontece? Porque o Isso é sistema... um destino Não, dos governadores do não, Rio? não. Eu espero que não, porque eu não vou ser preso. Ô Mara, quando você olha, se você tivesse um governador preso, você ia falar, cara, o cara é safado, deu uns azar, elegemos mal e tudo mais. Quando você tem dois, pode ser azar demais. Agora, 5 governadores presos, o 6º não foi preso, mas sofreu impeachment. Se bobear, vai ser, não estou dizendo que vai ser, mas estava nesse processo. Por quê? Por conta do sistema. Não é só ele. E não adianta você trocar a figura que está ali na cabeça do governo se o resto todo é o mesmo time. E isso que está acontecendo no Rio. Nas últimas décadas, todos esses que foram presos, se você for ver, são os mesmos grupos políticos e de empresários envolvidos. Então você tem que quebrar esse sistema. Isso é uma diferença que a gente quer trazer para o Rio. Quando você olha... E quebrar esse sistema, deputado, não é uma coisa assim... Como é que quebra esse sistema? Como é que você vai ter força para chegar lá e quebrar esse sistema? Vamos, porque eu acredito... Ou esse sistema tira você antes? Olha, eu espero que não tire, porque a gente vai trabalhar da melhor forma possível, né? Então, a gente vai trabalhar como? Primeiro, mostrar o exemplo, trazer a opinião pública e a população para perto. Isso é importante. É importante que a mídia ajude nisso, que tem interesse em quebrar esse sistema. Eu acho que tem, né? Acho que nenhum cidadão do Rio que não esteja envolvido com esse sistema tem interesse que esse sistema continue do jeito que está. Claro. Né? Tanto como indivíduo, como empresário, como todo mundo. A gente quer mudar o Rio de Janeiro. Mara, hoje o Rio ele é um bolsão de pobreza na região centro-sul, né? Nas regiões centro-sul. Se você olhar todos os indicadores sociais, econômicos e tudo mais, o Rio ele se afastou do sudeste, do centro-oeste e do sul do Brasil e se aproximou dos indicadores ruins que a gente tinha no norte e nordeste. Então, a gente ficou para trás. Isso é absurdo. Não estou falando dos problemas, das mazelas, como a seca e outros problemas que o Nordeste sempre teve, tem dificuldade para enfrentar. Eu estou falando de um estado que era próspero, que era rico, que era desenvolvido dentro do padrão brasileiro e que ficou para trás, que regrediu. Entendeu? Uma coisa é você falar assim, caramba, eu sou fraco e a gente não consegue resolver. Não, o Rio era forte e entregou o Rio na mão desses caras corruptos. A gente abriu mão do Rio de Janeiro. Seja a sociedade, o indivíduo, né, comum, seja ali as lideranças políticas, as lideranças empresariais, todo mundo deixou o Rio como estava. Por quê? A gente tem um problema, talvez. Né? A gente teve Copa do Mundo, teve Olimpíada, tem petróleo, tem a beleza natural, parece que estava tudo bem. E aos pouquinhos as coisas foram sendo corrompidas por trás e a gente não estava vendo. Quando olhou, caramba, 5 governadores presos, o Rio com desemprego, é a terceira maior taxa de desemprego do Brasil, é o 20º no índice de educação básica, e não é de muito... Há pouco tempo a gente estava em 4º. A gente está falando aí de um estado, segurança pública, no ranking do CLP, o Rio é o último lugar. Então, assim, não é algo, não, mas está mais ou menos. Não está mais ou menos. Está muito ruim. Está muito ruim perto do que poderia ser, principalmente. E está no caminho de deterioração. Vendeu a SEDAI agora, tem 9 bilhões em caixa, que o governo diz. Tá bom, por que não está investindo para melhorar a vida das pessoas de verdade? Por exemplo, lá na região serrana, quantidade de gente que tem 25 mil famílias que moram em regiões
em zonas que precisam de sirene em caso de chuva, porque moram em lugares de risco. São 25 mil famílias só em Petrópolis. Né? Tanta gente sem habitação, passando fome e tudo mais, está usando dinheiro para fazer. Agora mesmo, isso é uma matéria, 16 mil pessoas empregadas, 18 mil talvez, empregadas agora, para fazer política, para ajudar na reeleição. É verdade. Então, assim, tem dinheiro. Então, Aquela folha de pagamento secreta. Secreto. Absurdo, é uma vergonha. São 600 e tantos milhões para isso, sabe? 600 milhões você investe em metrô, em trem, supervia, está faltando dinheiro. Então, assim, é muita coisa errada que a gente deixou ficar. A gente tem que retomar a política para o cidadão comum. Tem que retomar. Os políticos se fecharam neles mesmos. E, Mara, lá na Câmara, quando a gente chegou como deputado, primeira bancada do Novo, né, todo mundo novo ali na Câmara, ninguém era deputado antes, no início o pessoal tinha um certo preconceito com a gente, olhava de coisa, esse pessoal que está querendo fazer coisa diferente. Hoje, o pessoal respeita a gente muito mais. Mas sempre que a gente vai bater numa pauta que enfrenta o corporativismo da política, aí que o pessoal vem contra a gente. Então, fundo eleitoral, fundo partidário, coisa ligada à reforma, à questão da improbidade administrativa, tudo que é ligado ao corporativismo da política, a gente apanha. E aqui no Rio de Janeiro isso é mais forte ainda. O corporativismo da política se fecha e esquece a sociedade. Eu vejo muitas vezes assim, em entrevista, o pessoal pergunta, qual é a sua articulação? Com quem você vai trabalhar? Com o indivíduo, com o cidadão. Porque quando você vê essas articulações políticas, ainda mais quando você olha gente que não tem nada a ver um com o outro, se juntando, não é coisa boa que vem. É por interesse. Não é para melhorar a vida das pessoas. É para se manter no poder ou para chegar no poder e melhorar a vida deles mesmos. A gente quer fazer uma articulação com o cidadão, com o indivíduo. Mas eu acho que, concluindo inclusive a pergunta do como a gente vai mudar isso aí, eu acho que a gente tem na política, na polícia, na administração pública, na sociedade como um todo, 10 a 20% das pessoas que são honestas e são boas em qualquer situação. Pode cair uma mala de dinheiro de R$1 milhão na sua frente, que essa pessoa vai devolver para o dono e falar, não, isso aqui não é meu, eu não quero. Você tem 10 a 20% que vai fazer de tudo para que essa mala caia na frente, que vai atrás da corrupção. Rouba a mala. Que rouba a mala e tal, exatamente. E você tem a maioria que está no meio do caminho, que joga o jogo que está sendo jogado, que segue o rumo que está sendo tomado para o Rio de Janeiro. São esses que a gente tem que trazer para o nosso lado. Os 10 ou 20 que já são honestos, já estão do nosso lado, já vão estar do nosso lado quando a gente chegar lá, porque eles sabem, por mais que a gente discorde, eu acho que tem isso também. Não é uma questão de ideologia. Eu me dou bem com gente de todos os lados da política. Não é eu prefiro trabalhar com quem pensa diferente de mim, mas é correto e honesto, do que quem pensa igual, mas é corrupto. Então, esses 10 a 20 que são honestos, a gente vai chegar lá, vai conversar e vai falar, gente, vamos junto melhorar o Rio, a gente conversa, discute as pautas, vê o que você quer, o que a gente quer, qual é a forma que a gente vai encaminhar, mas a corrupção não aceita mais aqui no Rio. Os outros 10 a 20 que são os corruptos, a gente tem que blindar, isolar e ver como é que a gente faz. Mas se a gente trouxer esses 60 e 80 que estão no meio para o nosso lado... Mostrar para eles que o jogo jogado agora é outro, né? Outro, é isso. É isso que a gente vai fazer. É isso que o Zema está fazendo em Minas, muito bem. Hoje lá, ele já atraiu em 3 anos e meio mais de 300 bilhões de investimento, quase 300 bilhões de investimento para Minas. Gerou emprego durante a pandemia, quando estava todo mundo perdendo emprego. Segurança pública, deu salto em segurança pública. Educação, hoje o IDEB de Minas é recorde da história de Minas, melhor da história. Então, assim, quando você mostra, aqui você tem 29 secretários, ele tem 12 lá em Minas. Sabe, mostrar com trabalho, com gente competente, ele colocou em dia salário dos servidores, os repasses para os municípios, que acaba colocando também em dia os salários dos servidores municipais. Então, assim, Minas hoje está no rumo certo. Ele resolveu todos os problemas em quase 4 anos de mandato? Não, claro que não. Também não vou. E o Rio tem uma oportunidade boa agora, porque por conta do preço internacional do petróleo, dá para fazer um caixa interessante aí nesse momento, né? Para investimento, né? Dá, mas a gente tem que ter também isso, usar como preocupação para o futuro. Exatamente. Porque a gente está agora, no momento que ainda tem petróleo, que a gente ainda tem... E que o preço está alto. Tá alto. Se a gente perder essa oportunidade, daqui a pouco isso não vai ser mais riqueza. O que vai sobrar para o Rio? Nada. Nada. E a gente não pode mais esperar.
E eu acho que tem outro lado também, você vê, quando o STF decidiu que não poderia ter mais doação de campanha de pessoas jurídicas, criou-se o fundo eleitoral para financiar as campanhas políticas. Quando começou, era na ordem de 800 milhões. Hoje está em quase 5 bi. E, Mara, o argumento original do fundo eleitoral era a democratização da política. E tudo prova, né, todos os dados mostram que nada aconteceu em relação à democratização. Pelo contrário, é concentrado nos poderosos, é concentrado nos que têm mandato, naqueles que são ligados aos caciques políticos. Eu até aceito o debate de manter algum fundo, mas mudando como é que é distribuído o dinheiro, e não pode ser esse absurdo. Agora imagina só, hoje 5 bilhões de reais para campanha política. Você tem milícia, tráfico de drogas, jogo do bicho, corrupção, financiando políticos. Daqui a pouco vai ser muito difícil a gente colocar no poder no Rio de Janeiro pessoas comuns, pessoas que querem melhorar a política do Rio. Então a gente tem pressa. A gente tem o petróleo, que daqui a pouco não vai ser mais fonte de riqueza para o Rio. A gente tem a segurança cada vez pior, daqui a pouco não tem turista no Rio se deixar do jeito que está. E a gente tem o poder paralelo, mais o dinheiro do fundo eleitoral, financiando políticos que não são necessariamente aqueles que trabalham para o Rio. Como é que a gente vai eleger um deputado, um vereador, um prefeito, um governador do Rio, daqui a pouco, se a gente não mudar isso agora? Por isso que a gente tem que ser agora. A gente tem que mudar o jogo agora, senão vai ser cada vez mais difícil. E esse poder paralelo que ocupa... E aí, eu falei de vários pontos para a segurança, melhorar isso, eu só não falei de um que tem a ver com isso. É a questão do dinheiro, Mara. E esse talvez seja o grande problema, onde você me perguntou sobre a questão de coragem, é onde tem que ter mais coragem, ir atrás desse dinheiro. Não dá, acho que ninguém acredita que o dinheiro que a milícia e o tráfico de drogas movimentam fica na favela, na comunidade. Esse dinheiro, tem gente com casa em Angra, com lanche em Angra, que está ligado à milícia. Como é que esse dinheiro chega lá? Lavagem de dinheiro. É lavagem de dinheiro através de... Siga o dinheiro, né? Exatamente. Follow the money. Lavagem de dinheiro, contratos com o Estado corruptos, tudo isso a gente tem que mudar. Senão é enxugar gelo. Isso a gente vai atarar. Essa questão do dinheiro costuma dar certo, né? Ser eficiente. Quando os percebe, vimos isso em outros países, Exato. Enfim. E pegando e revelando grandes máfias, enfim. Mas é muito difícil, né? Não é uma tarefa simples, não. É muito Falta difícil. vontade, né, Mara? Falta vontade, é verdade. Falta vontade. Porque você tem... Os envolvidos estão ali nas pontas... A informação as pessoas têm. Quem vai atrás e pesquisa sabe parte desse esquema. Claro, o peixe pequeno talvez seja mais difícil de encontrar, mas o peixe grande não é tão difícil assim. Tem que blindar a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Receita, tem que trazer os outros poderes para junto, o Ministério Público tem que ajudar, Polícia Civil e Polícia Federal tem que ajudar. Então, a gente tem que dar o exemplo. Mas dentro do governo há muitas engrenagens tentando ocupar esses espaços. Né? É isso aí. Entende? E é isso que a gente não vai deixar. Fazendo o aparelhamento dessas instituições. Por isso que não adianta você trocar o governador se ele está envolvido com os mesmos de sempre. Uhum. Se são os mesmos, eles vão trabalhar para que essa engrenagem continue trabalhando para o crime organizado. Uhum. Então, você não tem que trocar só o governador. Aí você trocou. Mas ele estava junto com os mesmos políticos. O que aconteceu? Sofreu impeachment. É verdade. Então, a gente tem que trocar engrenagem. Tem uma história aí, né, no Rio que tem que ser muito mudar. bem avaliada. Aí as pessoas falam, mas você vai conseguir? O Zema está conseguindo. Tudo bem, eu sei que a dificuldade é diferente, mas o meio é o mesmo. A forma é a mesma. Talvez com mais vigor, tem que trazer mais. E a gente tem que trazer a alerge, aqueles 60%, 80% que eu falei, para junto falar, gente, vamos trabalhar junto pelo Rio, senão daqui a pouco vocês não estão aqui, não tem Rio, não tem nada, a gente tem que trabalhar junto, entendeu? Deputado, essa nossa conversa está caminhando para o fim, na verdade ela já devia ter terminado, mas é que o papo tá bom. Tá bom, né? Me conta uma boa surpresa que você teve na Câmara Federal. Olha, eu vi muita gente técnica muito boa, tanto os assessores da Câmara, aqueles que são consultores legislativos, são muito bons, são muito técnicos, têm uma estrutura muito boa de trabalho. A gente conseguiu trazer para a liderança do Novo muita gente boa também. Nos ministérios tem muita gente boa, aqueles quadros técnicos de carreira e tudo mais. Tem muita gente boa ali que se a gente
trabalhar com eles de forma correta, a gente consegue ajudar muito o Brasil. Isso foi algo que eu não esperava e que hoje eu falo, caramba, quanta gente técnica conhece muito dos assuntos. Assessores legislativos, a gente tinha, eu tive essa mesma impressão, enfim, cobrindo essa área. Você tem fontes, pessoas ali que conhecem muito do assunto, né? Então, assim, quando você vê, é assessor legislativo é cabide de emprego, não. Tem gente ali muito boa. Tem gente encostada também, mas tem que valorizar quem é bom, né? Exatamente. Eu hoje, por exemplo, não é tudo igual, não é... Eu sou uma das referências hoje na pauta de energia no Congresso, porque, entre outras coisas, eu conheço um pouco do tema, mas tem um assessor lá que trabalha com a gente, que vem do Ministério de Minas e Energia, até posso falar o nome dele, Ricardo Gomide, que é um cara excelente, assim. Ele é a minha fonte de conhecimento. Sem ele, eu não seria bom. Né? Então, tem gente muito boa que a gente trouxe para perto, e até os que trabalham hoje na Câmara, que são muito bons. Outra coisa também bacana, assim, que a Câmara tem algumas regras que não são escritas, mas que são conceituais, né? Assim, que você chega lá na Câmara, eu estava no primeiro mandato, não tem preconceito com isso. Não tem, tirando um deputado ou outro que usa isso às vezes pontualmente, mas de maneira geral, o deputado eleito, ele está ali, ele representa um voto igual todos os outros 512. Não tem distinção nos debates porque ele teve mais voto que você ou menos voto. Não tem distinção no debate porque ele tem 4 mandatos e você está no primeiro mandato. Isso é uma coisa legal, porque eu esperava ter mais dificuldade quando eu chegasse lá para conseguir ser alguém relevante. E quando você começa a trabalhar de forma técnica, você consegue ter projeção independente de se é seu primeiro mandato, quantos votos você teve e tudo mais. Claro que nos bastidores a experiência ajuda, claro que nos bastidores o cara que tem mais mandato tem talvez alguns canais de acesso que você não tem. Mas na discussão, no debate, no debate das pautas... Não tem preconceito. Não tem preconceito. Isso é importante, porque faz com que você tenha uma democracia até mais representativa, porque se você foi eleito pelo povo... Né? Você está representando ali o povo da mesma forma que o cara que está ali há 20 anos. Né? Isso é interessante. E você fez amigos? Olha, amigo mesmo, eu diria que assim, amigo que eu, por exemplo, que eu convidei para o meu casamento, que foi recentemente, só os do Novo, que são amigos de verdade. Mas tem pessoas ali que eu tenho carinho, inclusive de outros partidos, né, de outras características, né, de partidárias, ideológicas e tudo mais, mas assim, são pessoas que eu gostaria de manter a convivência... Tem apreço. Tem apreço, exatamente. Né? Não é o cara que talvez eu vá para casa e tal, mas é uma pessoa que eu acho que tem valores bacanas, representam coisas que eu acho que fazem sentido, mesmo que eu discorde. Né? Tem histórias que eu acho que são legais e são técnicos também. Né? Isso é importante também. Muito obrigada, deputado Aécio Moleskine, é para você. Obrigado. Para você anotar umas notícias para passar para a gente. Tá bom. Obrigado, muito Obrigada, legal o papo. Foi muito boa essa conversa. Te desejo boa sorte aí nessa caminhada. E como eu te falei, quando você me contactou, né, eu te comentei contigo. Te ouvia no podcast da CBN. Vou contar pro Sarney. Vou contar para ele também. Eu ouvia vocês dois, principalmente. Quando eu estava morando fora, baixava os episódios que é na rádio, né? Mas ia pro podcast também. Então, agora você acompanha no My News, que também tem podcast. É isso aí, muito legal. Muito obrigada pela conversa. Você que acompanhou a gente até aqui, compartilhe esta conversa com seus amigos, com os parentes, enfim. Compartilha porque é importante. E acompanhe o deputado, hein? Ele está nas redes, estão aqui, ó. A gente vai colocar aqui as redes onde você o encontra. Compartilha, manda sugestões pra gente, pra ele. Vamos acompanhar essas eleições, porque você sabe, aqui no My News a gente sabe que eleições pro Congresso importam, pros estados importam, para as assembleias legislativas importam, porque é tão importante quanto as eleições presidenciais.